Então, pessoal, eu quero falar para você aqui um pouquinho a respeito da diferença entre investimento em startups aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. A gente vive um país que está muito atrás do ponto de vista de desenvolvimento de negócios do que outros países mais desenvolvidos. Isso é natural, né? A gente teve um processo de criação de nação um pouco diferente. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre aspectos históricos tão profundamente, nem eu quero... Não é meu papel aqui ficar debatendo e ficar discutindo e reclamando. O que a gente está aqui para fazer é identificar quais são as diferenças, como acontece o processo, por exemplo, em países como Estados Unidos e como acontece hoje criação de startups aqui no Brasil, tá? Principalmente do ponto de vista de investimento. A primeira coisa que a gente pode analisar, principalmente para as startups que estão mais no começo, é a necessidade de capital, de acesso a capital. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem um ecossistema forte de investimento anjo, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente está começando a desenvolver esse ecossistema de investimento em startups, principalmente as early stages, que é o que a gente chama de investimento anjo, quando um empresário, pessoa física, ele investe numa empresa. Quando ele vai e coloca o dinheiro dele naquela empresa ali, ele se torna sócio daquele negócio. Nos Estados Unidos isso já é muito tradicional, já é comum e existem vários grupos de investidores anjos ao redor dos Estados Unidos e, lógico, principalmente lá na região da Califórnia, que é o grande polo de criação de startups. Aqui no Brasil, a gente está começando a ver, já há alguns anos, não é uma coisa tão recente assim não, já existem iniciativas muito fortes atuando para desenvolver isso, como é o caso da Anjos do Brasil, que vem criando um ecossistema, vem criando um movimento, vem trazendo novas tendências para esse mercado aqui no Brasil. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. A Anjos do Brasil recentemente criou um compilado de documentos que ajudam o investidor a investir nessas empresas, como por exemplo term sheets, o contrato social. Eles têm também, na verdade, eles têm um formato de investimento, também o due diligence. Enfim, eles têm alguns documentos padrão para que os investidores eles possam já ter aquilo ali na mão e ficar mais fácil, né? Eles tiveram uma parceria com uma assessoria jurídica que facilitou a produção desses materiais e já são documentos de uso comum. Então, assim, nos Estados Unidos eles têm documentos como o SAFE, que é um documento que foi criado pelo Y Combinator, que facilita muito o processo de investimento. Então, simplesmente é um documentozinho simples, que é até mais fácil do que os documentos mais tradicionais, que ali tem todas as diretrizes do investimento e facilita a hora do investimento como um todo. O cenário jurídico, o cenário inclusive político nos Estados Unidos é mais fácil a realização dos investimentos. Porque ele já tem essa cultura de investir, essa cultura de desenvolvimento de negócios já há muito mais tempo. Então eles estão em outro processo, eles já estão mais desenvolvidos do que a gente aqui no Brasil em relação a isso. Não quer dizer que o nosso país não esteja melhorando. Existem várias iniciativas, eu já falei do Anjo do Brasil, tem a Dynamo, que o Felipe Matos da Startup Farm é um dos representantes da Dynamo, e eles estão sempre trabalhando para desenvolver políticas públicas de apoio ao ecossistema de startups, inclusive na área de investimentos, que é um fator decisivo para a construção de um negócio, decisivo para a construção de startups. Então, nos Estados Unidos eles já têm isso há muitos anos, a economia deles já é muito voltada para isso. Aqui no Brasil existe uma iniciativa muito forte vinda de nós, da gente que está criando startup, da gente que está desenvolvendo negócio, para que sejam criadas novas políticas, novas facilidades, novas proteções ao investidor. Porque imagina, se um investidor ele entra na sua empresa como pessoa física dentro do seu negócio, ele tem um risco enorme, porque se você tiver algum passivo trabalhista, se você tiver algum outro tipo de problema no seu negócio, vai refletir para todos os sócios e normalmente vai para quem é o sócio que tem maiores rendas, maiores patrimônios. Então ele fica completamente descoberto em relação a isso. Em Londres, por exemplo, o governo britânico tem isenção de imposto para ganhos de capital referentes a investimentos em startups. Olha só que legal, porque aqui no Brasil, quando o investidor tem ganho de capital sobre o investimento que ele faz, ele tem que pagar um imposto de renda enorme em relação àquele investimento ali. Lembrando que é um investimento de risco, uma coisa assim que a chance de dar errado é muito grande. Então ele não tem benefício hoje no Brasil para investir em capital de risco. É muito mais a vontade de fazer, é muito mais o potencial de se alguma coisa der realmente muito certo
do que benefício. Ele não tem esse benefício ainda no Brasil. Está sendo melhorado, está sendo desenvolvido. Como eu falei, lá em Londres, por exemplo, os investidores eles não pagam imposto de renda em relação àquele ganho que ele tem quando ele vende uma startup, por exemplo. Isso aí é uma enorme vantagem para quem está criando o seu negócio, para quem está investindo em novos negócios, na verdade. Então, são várias outras formas que em outros lugares já existe, já funciona muito bem e que aqui no Brasil nós estamos trazendo, nós estamos adaptando, nós estamos começando a respirar isso, estamos mudando a cabeça do governo, estamos mudando a cabeça de grandes empresários para que eles percebam que existe startup, que é importante investir, que é importante melhorar essa criação de negócio, a facilidade disso, porque simplesmente quem não investe em startup não está investindo no futuro. Quem não investe em inovação não está investindo no que realmente vai fazer a competitividade surgir para os próximos anos. Então, é isso aí que eu tinha para conversar com você a respeito das diferenças do que a gente vive no cenário nacional e do que a gente vive no cenário internacional. E se você quer aproveitar e aprender mais sobre como criar a sua startup, como ir atrás do investidor da forma certa, se você quer ter ajuda de pessoas que ajudem mesmo, de fato, você a desenvolver a sua startup, participa da segunda semana das startups que está acontecendo agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo ou esse episódio no iTunes, dependendo de quando você estiver vendo, mas agora, no dia 25 de julho, já começou a segunda semana das startups, então participa, se inscreve, não só tem vários vídeos que ensinam você o passo a passo para você criar a sua startup do zero em 15 dias ou menos, mas também tem uma comunidade de pessoas que está se ajudando. Então se você busca um desenvolvedor de software, coloca lá, busca o desenvolvedor de software, que tem várias pessoas que já encontraram parceiros lá, pessoas que estão começando a se ajudar, pessoas que dizem assim, eu vou ajudar você, eu quero te ajudar no teu projeto. Isso pode ser a diferença para você criar esse negócio que está na sua cabeça, que você quer colocar em prática, ou simplesmente você deixar isso para lá, e eu não quero que você deixe isso para lá. Eu preciso que você coloque sua ideia em prática, porque eu acredito que nós, criando startups, estamos desenvolvendo no nosso país. Então se inscreve para a segunda semana das startups, eu te vejo lá, bota para quebrar, valeu!